Bem-vindos ao portal Livrocast. Sabe, muita gente se sente fascinada e, para ser sincero, até um pouco frustrada com a lei da atração. As técnicas que todo mundo conhece parecem não funcionar para a maioria. Bom, nesta análise a gente vai desvendar o porquê disso e apresentar um sistema de duas partes, com estratégia e tática, para finalmente destravar resultados de verdade. Porque essa ideia, que é super popular, parece não entregar os resultados que promete para tanta gente. É muito comum isso de tentar visualizar os sonhos, se esforçar e no fim do dia sentir que nada mudou. A grande questão que a gente vai investigar aqui é exatamente essa. E aqui já vem a primeira grande sacada. A fonte que a gente analisou sugere que, olha, o conceito em si não está errado. A falha não seria na lei, mas em como a gente aplica. O verdadeiro problema está em para onde a nossa energia e a nossa visualização estão sendo direcionadas. Parece um detalhe, mas faz toda a diferença do mundo. Ok, vamos mergulhar fundo nisso agora. Quando nos dizem para visualizar o nosso grande objetivo final, a gente acaba criando sem querer um problema psicológico. Vamos chamar isso de abismo da visualização. É nesse ponto que a maioria das pessoas trava e se perde. A verdade, que parece óbvia, mas a gente esquece, é que todo grande objetivo é alcançado em etapas. Ninguém simplesmente salta do ponto de partida direto para a linha de chegada. Existem níveis, sabe? Fases que precisam ser vencidas, uma de cada vez. É um processo, não um pulo. E é exatamente aqui que o método tradicional costuma falhar. Ao focar só lá na frente, naquele sonho gigante e distante, a mansão, os milhões, a vida perfeita, a distância entre o hoje e o amanhã parece um abismo impossível de cruzar, e isso cria uma sensação de que aquilo tudo não é real. Essa citação da nossa fonte é a chave de tudo. O nosso cérebro, que é uma máquina super lógica, ele olha para a nossa situação atual, olha para o sonho final e a desconexão é tão absurda que ele simplesmente pensa, não, isso não é possível. O objetivo parece tão longe que vira fantasia e não um plano de verdade. Certo, o problema ficou claro. Agora, vamos virar a chave e ir para a solução. E ela está toda numa mudança fundamental de perspectiva. A gente precisa tirar o foco do prêmio final e colocar ele com toda a intensidade no processo que está bem na nossa frente. O que é genial aqui é esse contraste. O foco convencional no sonho final pode até paralisar a gente. Já o foco efetivo, esse não. Ele nos faz visualizar a conclusão do próximo passo concreto. E isso sim parece real, parece possível, e é o que dá aquele empurrão para a gente agir. A energia muda completamente de um dia, talvez, para agora mesmo. Então o nome dessa técnica é visualização de processo. A ideia não é se ver cruzando a linha de chegada, mas sim se ver correndo a próxima etapa da corrida, e correndo bem. É sobre visualizar a ação, o fazer, e não só o resultado lá no final. Vamos pegar um exemplo prático. Digamos que o sonho seja ter um negócio digital de sucesso. O foco antigo iria direto para a imagem dos milhões na conta bancária. Já o foco de processo, esse é diferente. É se visualizar com total clareza, sentado na cadeira, estudando, aprendendo, tomando a decisão de qual modelo de negócio é o melhor para começar. É focar na ação concreta do primeiríssimo nível. E para essa ideia grudar na mente de vez, a nossa fonte traz uma analogia brilhante que ajuda a gente a entender exatamente onde colocar o nosso holofote. Pense assim, a jornada para alcançar aquele grande sonho é como se fosse uma peça de teatro. Tem várias coisas acontecendo no palco e para onde a gente escolhe olhar, bom, isso muda completamente a nossa experiência. E essa tabela explica tudo direitinho. Sabe aquela cortina vermelha lá no fundo do palco? Aquilo são os nossos sonhos finais. Eles servem de cenário, dão o contexto, o porquê. Mas os atores, a ação, o diálogo que está rolando, isso é o processo, é o próximo nível que precisa ser vencido. É ali que a história de verdade acontece. E o nosso foco principal tem que estar nos atores. A conclusão dessa analogia é simples e muito poderosa. Ninguém compra um ingresso de teatro para ficar encarando o cenário, certo? As pessoas vão para ver a performance, para acompanhar a trama se desenrolando. Na nossa vida é a mesma coisa. O progresso de verdade acontece quando a gente foca na nossa performance, no processo, e não só no cenário de fundo dos nossos sonhos. Tudo isso é muito legal na teoria. Mas como é que a gente aplica isso no dia a dia? Vamos transformar essa ideia toda num plano de ação bem simples e direto. Então, o processo é este aqui. Primeiro, sim, tem que ter clareza do sonho final. Ele é o nosso cenário. Segundo, identificar qual é o primeiríssimo passo, o próximo nível imediato. Terceiro, e esse é o mais importante, visualizar com intensidade a gente executando as tarefas desse nível com sucesso. E quarto, claro, partir para a ação.
A visualização alimenta a execução. E essa frase resume tudo perfeitamente. Os nossos sonhos são a motivação, o nosso combustível. Eles respondem à pergunta, por que eu estou fazendo isso? Mas é o foco no processo, no próximo passo, que responde à pergunta mais importante de todas para o progresso. Como é que eu faço isso acontecer agora? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Muitas pessoas montam seus quadros dos sonhos, mentalizam aqueles objetivos gigantes, se imaginam com o carro do ano, naquela casa incrível. Mas, na prática, no dia a dia, a realidade simplesmente não muda. E isso acaba gerando aquela desconfiança de que talvez o princípio todo seja furada. Mas, segundo a visão que a gente vai explorar hoje, o problema não está na lei em si, mas em algo bem mais profundo que opera lá no nosso piloto automático. A verdadeira causa do bloqueio, então, não estaria na técnica que se usa, mas sim na programação que foi instalada na mente, principalmente lá na infância. É como tentar rodar um aplicativo super novo, de última geração, num sistema operacional antigo e cheio de vírus. Simplesmente não vai funcionar direito. E existe ciência por trás disso, a neuroplasticidade. Essa capacidade incrível do nosso cérebro de aprender e de se adaptar é muito mais forte quando somos crianças. Nessa fase, o cérebro é uma verdadeira esponja, absorvendo absolutamente tudo ao redor. Os hábitos, as palavras, os traumas, as alegrias. E tudo isso fica guardado, criando os padrões de pensamento e de comportamento que acabam nos definindo na vida adulta. E que tipo de informação essa esponja absorveu? Bom, para quem não cresceu num ambiente de abundância, é bem provável que tenha ouvido frases como essas o tempo todo. Elas parecem inofensivas, né? Mas quando são repetidas à exaustão, elas viram uma verdade inconsciente. Elas criam um roteiro interno que fica sussurrando que a pessoa não é digna, que sucesso é para os outros, e isso gera um conflito interno gigantesco entre o que se deseja e o que, no fundo, se acredita merecer. E essa citação, olha, ela resume o problema de forma brilhante. É um auto-boicote silencioso. A pessoa quer ser rica, mas o subconsciente dela está lá, repetindo que dinheiro é sujo ou que não se tem capacidade para isso. A pessoa deseja um relacionamento incrível, mas a programação interna grita que não merece ser amada. É essa a verdadeira batalha interna que impede qualquer técnica de prosperar. Agora, o interessante é que, a partir do momento em que a gente entende a raiz do problema, podemos começar a construir a solução. E ela começa com a estratégia, uma forma de redefinir completamente o que a gente entende por visualizar. Olha só essa citação do Conor McGregor. Ele não disse apenas, eu vou vencer. Não. Ele descreveu como ele iria vencer. Ele visualizou a execução, o processo. Ele não focou só no cinturão, mas nos golpes precisos e no timing perfeito que o levariam até lá. Isso não é pensamento positivo vago. Isso é uma declaração de processo. E aqui está a grande virada de chave. Vamos pensar na meta como uma peça de teatro. A visualização tradicional, a mais comum, foca na cortina vermelha lá no fundo do palco. O carro novo, a mansão. É um cenário bonito, sem dúvida, mas é estático, é distante. Já a visualização de processo, por outro lado, foca nos atores em cena. Foca no que eles estão fazendo, falando, executando, foca na peça em si. É o processo que, no fim, leva ao objetivo. Tá, mas como aplicar isso na prática? Com a abordagem da cebola. O grande objetivo, vamos dizer, construir um negócio digital de sucesso, é o centro da cebola. É algo grande e intimidador. Ao invés de focar nele, a gente identifica a primeira camada, o primeiro passo de todos. Talvez seja estudar e escolher um modelo de negócio. A visualização, então, não vai ser sobre os milhões na conta, mas sim sobre a execução desse primeiro passo com perfeição. Estudando com foco, fazendo anotações, tomando uma decisão clara. Certo, agora a gente já tem o mapa, a estratégia, mas o que fazer quando, no meio do caminho, aquela vozinha da programação antiga aparece dizendo isso não vai dar certo? São necessárias ferramentas para a jornada. É preciso da tática. E é aqui que entram os comandos mentais instantâneos. O fundamento dessa tática é este ciclo poderoso. Tudo começa com um único pensamento. Se alguém pensa em algo triste, se sente triste, a ação é se encolher e o resultado é um dia de baixa energia. E o inverso é totalmente verdadeiro. Isso significa que o ponto de intervenção mais rápido e eficaz para mudar a nossa realidade está lá na origem de tudo, no pensamento. Segundo essa visão, os comandos quânticos são como atalhos para a mente. São ações deliberadas, tipo um gesto ou uma frase, que servem para quebrar um padrão de pensamento negativo no exato momento em que ele surge.
Ao invés de lutar contra o pensamento, ele é simplesmente interrompido para que se possa instalar um novo comando, reprogramando a resposta do cérebro em tempo real. E esses comandos podem ser qualquer coisa que funcione para a pessoa. A ideia é criar uma âncora. Veio aquele pensamento de isso é caro demais. Pode-se fazer um gesto rápido com a mão como se estivesse espanando poeira para detonar esse pensamento. Ao pagar uma conta com aquele aperto no coração, se afirma em voz alta, esse dinheiro volta para mim multiplicado. Ao encontrar alguém que drena energia, se repete mentalmente, eu te amo. Não necessariamente para a pessoa, mas para mudar a própria frequência vibracional. Então, agora temos os dois lados da equação. Uma estratégia de longo prazo, a visualização de processo, e uma tática de curto prazo, os comandos quânticos. Como é que essas duas coisas se conectam? E essa tabela mostra a sinergia de forma perfeita. A visualização de processo é o nosso GPS, usada diariamente para saber exatamente qual é o próximo passo, qual a próxima camada da cebola. Ela dá clareza e direção. Já os comandos quânticos são as ferramentas na mochila, usados na hora que um pneu fura, ou seja, quando um pensamento negativo ou uma dúvida aparecem para tirar a gente da estrada. Um define o caminho e o outro garante a permanência nele. A pergunta que fica, então, é essa. Qual será a primeira camada da cebola a ser trabalhada? E qual comando será criado para defender essa jornada? Então o ponto crucial é este: sair do desejo passivo e partir para uma ação em dois níveis. A estratégia foca no como, na visualização da execução perfeita do próximo passo. E a tática protege o estado mental no presente, interrompendo os velhos padrões assim que eles surgem. Não se trata de mágica, mas sim de alinhar conscientemente os pensamentos e as ações com os objetivos, superando aquela programação que antes limitava tudo. Agradecemos a todos que acompanham o canal Portal Livrocast. Até a próxima!